A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina, para contar a história do povo de Deus. Os livros históricos servem de literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico como o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cujas mensagens fortalecem os nossos corações. Os livros de poesia vêm logo após uma longa série de livros que contam a história de como os antigos israelitas foram exilados de sua terra prometida. E eles estão bem diante dos livros de profecia. Esses livros são quase inteiramente feitos de poema, canções e sábios ditados que os judeus antigos e os cristãos que se seguiram costumavam tomar decisões sábias e adorar a Deus. Além de serem utilizados como cantos de adoração e louvor, também foram muito úteis para transmitir a fé e ensinar a sabedoria que vem de Deus, e por isso também recebem o nome de sapienciais. Sapiência, que significa sabedoria. A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2022 com o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista é o pastor Douglas Batista. A lição de hoje, a lição 9. As histórias e as poesias falam ao coração. O texto áudio nos diz assim: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, verso 117. A verdade prática nos diz assim: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. A leitura bíblica em classe se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 e 25, Salmo 119, do verso 105 ao 108. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer aos novos inscritos que estão dando um voto de confiança ao nosso trabalho e coloque aqui embaixo o seu nome, aqui embaixo nos comentários, coloque seu nome, o nome da sua igreja, do ministério, que estaremos aqui falando no decorrer de outras aulas, ok? E você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, as histórias do Antigo Testamento. Subtópico 1, os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 a.C., até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 a.C. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Glória a Deus, aleluia! A segunda seção do Antigo Testamento é conhecida como os livros históricos da Bíblia, certo? Após 40 anos vagando no deserto e a morte de Moisés, Deus começou a mover os israelitas através do Rio Jordão, sob a liderança de Josué e Caleb, até a terra prometida. Esses livros contam sua jornada e vida na terra de Canaã. Não foi fácil, pois viviam
englobados por nações antagônicas, com práticas supersticiosas, blasfemos e costumes bem cruéis. Os israelitas foram sugados para uma vida de declínio espiritual. Os livros históricos são compostos por 12 livros. Josué, Juízes e Ruth contam também a história mais antiga dos judeus. Em 1º e 2º Samuel, e 1º e 2º Reis, e 1º e 2ª Crônica, cobrem cerca de 500 anos, relatando a queda de Judá para a Babilônia. Os próximos 3 livros, Esdras, Neemias e Esté, são sobre sua vida em cativeiro, a libertação dele e a restauração de Jerusalém. O tema de Ruth confirma que mesmo em tempos sombrios, se as pessoas viverem para agradar a Deus, não a si mesma, experimentarão o amor e a proteção de Deus. Ruth, sua sogra Noemi, e o casamento com Boaz demonstram a importância dos relacionamentos e da fidelidade. As histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. São cerca de 400 anos de história, com a atuação de 12 líderes. Nessa época não havia rei em Israel e cada um andava como queria. Por essa razão a nação entrou em um declínio espiritual e fez o que queria, o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divina. Aleluia! A mensagem de Josué é uma das suas tremenda fé em Deus que lhe proporcionou coragem e força para liderar a nação hebraica na Terra Prometida. A primeira metade de seu livro fala de seus ciclos de batalhas e dificuldade para alcançar e regularizar a terra. A segunda metade de Josué dá conta das terras designadas por Deus para as várias tribos de Judá. O livro de Juízes se estende por 325 anos e mostra que o julgamento de Deus contra a iniquidade será promulgado, mas seu perdão possibilita a reconciliação que está lá para aqueles que se arrependerem. Canaã tinha sido habitada por várias nações blasfêmias e malignas que adoravam muitos falsos deuses e ídolos. Os israelitas novamente se comprometeram e permitiram que a influência dessas práticas se infiltrasse e corromperem ele e seus filhos. As histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei de Israel. Porém, Saul fracassou. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu e após a sua morte o reino se dividiu. Israel no norte e Judá no sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. Em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi. E do reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os próximos 6 livros de 1º e 2º Samuel, de 1 Samuel e 2ª Crônicas, cobrem um período de 500 anos aproximadamente. 1 Samuel traz uma transição de ter reis em vez de ser governado por sacerdotes e juízes. Depois que os líderes de Israel se afastaram da lei de Deus, Deus permitiu que de uma nova forma de liderança. Saul foi colocado como o primeiro rei de Israel, nomeado por Deus. Depois que Saul ultrapassou o seu papel, Davi foi ungido como rei e um registro de seu reinado aparece em 2 Samuel. Os 2 livros de Reis
comparam a vida daqueles que vivem para Deus e aqueles que o desafiam. Esses livros apresentam as histórias de Salomão, Elias, Eliseu, Acabe e até da malvada Jezabel. As primeiras e segunda crônicas contam a história de Israel, Salomão, os detalhes da construção do templo. Israel se dividido em duas e o exílio de Judá na escravidão babilônica. Esses 9 livros terminam com o povo de Deus em cativeiro, os tesouros do templo roubados e o templo de Salomão destruído. Esdras, Neemias e Esté completam a seção dessa história do Antigo Testamento. E originalmente Esdras e Neemias eram considerados um livro só. Tendo sido levados para a Babilônia como escravos, as coisas parecem fracas, mas o favor é dado quando o livro de Esdras começa. Ciro, rei da Pérsia, declarou que o Senhor colocou em seu coração para libertar alguns dos cativos hebreus e deixá-los retornar à terra de Judá. Os outros logo se seguiram. Esdras e Neemias dão relatos de seu retorno, reconstrução e renascimento do povo de Deus, restaurando-os em sua fidelidade a Deus. Embora a Bíblia coloque Esté após o livro de Neemias, os eventos em Esté dizem ter ocorrido cerca de 30 anos antes daqueles em Neemias. A história inclui a intriga, romance e uma demonstração da poderosa soberania de Deus. À medida que a busca por uma rainha se seguiu, a beleza de Esté recebeu a atenção e o grande amor do rei persa Xerxes. Sem saber que ela era judia, o rei a escolheu como sua nova rainha, através da descoberta de um plano de assassinato por Mordecai, que era primo de Esté, que informou a ela e salvou o rei. Por sua vez, através da coragem de Esté e Mordecai, o rei deu favorecimento ao povo judeu, salvando assim a nação inteira. Os livros históricos ilustram a ascensão e a queda da montanha-russa do pecado, restauração, milagres, rejeição e julgamento. Ao longo dos séculos, vemos a nação judaica fornecendo muitas lições que ainda se aplicam às nossas vidas hoje. Deus escolheu o povo judeu para ser testemunha e trazer salvação para todas as outras nações da terra. Antes da revelação do Messias, Jesus Cristo de Nazaré e a iniciação do cristianismo, esses livros exibiam os princípios do amor cristão por inimigos, perdão e graça e misericórdia de Deus. As histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e misericórdia divinas. Tópico 2. Os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Subtópico 1. Os livros sapienciais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio de poesia e da prosa. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, e os outros livros foram redigidos em sua maioria em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que a teórica. Quando você pensa, vamos parar, quando a gente pensa em poesia, a primeira coisa que vem em nossa mente é versos em rimas
No entanto, a poesia de origem hebraica ela é muito diferente. A poesia hebraica é a apresentação de ideias através da linguagem figurativa. Em muitas culturas, a poesia é geralmente acompanhada por um sentido rítmico, como acontece na música, mas em algumas culturas, como hebraico, acádio, egípcio e chinês, a rima não existe. Outro elemento importante na poesia contemporânea é o medidor ou a métrica, que é a estrutura interna de seus versos, número de sílabas e lugar de acentos. Mas na poesia hebraica não há essa métrica, esse medidor. Exemplos: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. E te deixastes enredar pelas próprias palavras, e te prendestes nas palavras da tua boca. O que é então a prosa? A prosa é uma forma de escrita que não conta ou não segue a estrutura e as regras dos versos. A prosa é considerada como uma escrita informal, que é usada por todos quando fala ou escreve. Faz parte do nosso cotidiano e não tem qualquer tipo de regra. A naturalidade da prosa prevaleceu para uma escrita poética que detalha os sentimentos humanos mais profundos, sem ser restringida por rimas. A escrita dos livros de poesia e sabedoria da Bíblia se estendeu desde a época de Abraão até o final do período do Antigo Testamento. Possivelmente, o mais antigo dos livros, Jó, e de autoria, que é de autoria desconhecida, os Salmos têm também muitos escritores diferentes, o rei Davi sendo o mais notável e outros permanecendo anônimos. Provérbios, Eclesiastes e Cantares são atribuídos principalmente a Salomão. Os crentes que buscam conselhos e escolhas cotidianas encontram respostas nos livros de sabedoria da Bíblia, às vezes referidos como literatura da sabedoria. Esses 5 livros lidam principalmente com nossas lutas humanas e experiência da vida real. A ênfase nesse gênero é ensinar aos leitores individuais quais são as coisas necessárias para ganhar excelência moral e obter a benevolência com Deus. Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema Eclesiastes está na frase "é tudo vaidade", indicando a efemeridade da vida humana, ou seja, o que é passageiro, o que é temporário. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência, da sabedoria, ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. O tema de Jó, o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Eclesiastes, Provérbios e Jó. Então, esses livros, eles nos convidam a participar da sabedoria de Deus, trazendo justiça, misericórdia e discernimento ao mundo ao nosso redor. Eclesiastes, que significa orador no grego, oficial de uma assembleia, ou mais conhecido como um pregador. Eclesiastes explora a imprevisibilidade da vida. Temos uma ideia de como o mundo deve funcionar, mas raramente acontece. E não importa o quão sábio você seja, ou o quão duro você trabalha, ou quão piedosa é sua fé, você não tem nenhuma garantia. O livro incentiva os leitores a serem leais a Deus e desfrutar das coisas simples da vida, porque você realmente não sabe o que vai acontecer amanhã.
no livro de Eclesiastes, Salomão adota uma abordagem única para a busca do significado do sucesso da vida. Descobrimos que só pode ser encontrado em uma relação certa com Deus. Para encontrar sabedoria que o impedirá de arruinar sua vida, volte-se então para Eclesiastes. Provérbios cobrem uma ampla gama de tópicos práticos, todos enfatizando a verdadeira fonte do homem de sabedoria, o temor ao Senhor. Provérbios é uma coleção de sábios ditados do Antigo Oriente, muitos dos quais estão associados ao sábio rei Salomão. Este livro convida o leitor a ganhar cada vez mais sabedoria, trazendo mais de nossas decisões e ações em alinhamento com a boa ordem de Deus para o universo. O livro de Provérbios está cheio de sabedoria de Deus para viver uma vida feliz. Está entre os livros mais práticos da Bíblia. Provérbios é uma boa escolha quando você está procurando por verdades temporais que é fácil de entender e aplicar à sua vida. Já o livro de Jó aborda nossas perguntas sobre o sofrimento, derrubando o argumento de que todo sofrimento é resultado do pecado. É uma famosa história bíblica sobre um homem inocente que perde tudo. Jó faz seu caso a Deus, exigindo uma explicação para as dificuldades que ele está passando. Ele é muito como nós. Deus responde mostrando a Jó o quão grande e complexo o mundo é e o tipo de sabedoria necessária para criar e sustentar tal mundo. Jó, como nós, admite que a sabedoria de Deus opera em uma escala que às vezes nós humanos simplesmente não podemos ver. O livro de Jó confronta o problema do ser humano com o sofrimento e a soberania de Deus. E enquanto o sofrimento é o tema principal do livro, nenhuma resposta é dada. No entanto, nessas páginas aprendemos o que Deus espera de nós durante o sofrimento. O livro de Jó é o lugar para ir em tempos de aflição. Subtópico 3, Salmos e Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instruções, porque nos mostra como servir ao Senhor e ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesses aspectos, considera-se como o verso-chave o Salmo 29, verso 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e sua mulher. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Os outros dois livros agora, nessa sessão, são coleções de poemas, vários dos quais provavelmente foram acompanhados por música. Algumas dessas canções são escritas como orações a serem cantadas a Deus, algumas são escritas para serem cantadas para outras pessoas. Há pelo menos 185 canções na Bíblia e a maioria delas é encontrada nesses livros. Os Salmos retratam quase todas as facetas da relação do homem com Deus. São orientações verticalmente em direção a Deus. Os Salmos são uma coleção de orações e hinos. O livro dos Salmos é uma das mais belas coleções de poesias da Bíblia. Muitas pessoas acham que esses versos descrevem os problemas humanos tão bem que os Salmos muitas vezes fazem excelentes orações. Os judeus costumavam adorar e entender a Deus, através dos salmos, bênçãos para aqueles que se deleitam na Torá e um futuro rei messiânico que restaurará
Jerusalém e governará as nações em paz e justiça. O livro chama os leitores a louvar o Senhor e confiar em sua justiça e misericórdia e amor. Salmos é o lugar para correr quando você está sofrendo. Cânticos, chamado de Cantares de Salomão, é um dos livros na Bíblia que não menciona Deus. O outro é o livro de Esther. É um retrato tocante de amor e afeto dentro do casamento. Vá para Cântico dos Cânticos, Cantares, para aprender sobre o tipo de relacionamento que todo casal deve se esforçar no casamento. É um poema romântico que pinta um quadro do paraíso encontrado no amor humano. Esse pequeno livro retrata o amor como uma coisa intensa, poderosa e bonita. Embora algumas de suas metáforas e descrições possam parecer estranhas para nós hoje, com certeza, em tempos antigos eles eram considerados elegantes. Hoje daria um problema sério. Por causa das alusões apaixonadas nesse poema, antigos intérpretes insistiram que continha um significado mais profundo e simbólico, como o amor de Deus pelo Antigo Testamento, Israel, ou o amor de Cristo pela igreja. A verdade é que o leitor pode encontrar versos em cantares para apoiar essas ideias, mas estudiosos modernos da Bíblia dizem que o livro tem uma aplicação mais simples e prática, como um marido e uma esposa devem se tratar. Isso torna Cantares notavelmente relevante hoje, com a sociedade secular tentando definir o casamento. Deus ordena que seja entre um homem e uma mulher. Além disso, Deus ordena que o sexo seja limitado dentro do casamento. Outro sim, para encerrarmos essa parte de livros poéticos, os livros das Lamentações, escrito por Jeremias, é uma série de 5 poemas gravados após a destruição de Jerusalém. Assim, os principais temas do livro envolvem expressões de luto e tristeza por causa do declínio espiritual de Judá e do julgamento físico. Mas o livro também, Lamentações, também contém um forte fio de esperança e especificamente a confiança do profeta nas promessas de Deus e de bondade e misericórdia futuras, apesar dos problemas atuais. Os livros poéticos e de sabedoria expressam de forma bela, singela e prática a verdade e a sabedoria de Deus. Tópico 3, uma mensagem ao coração. Subtópico 1, uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve que Deus fez na vida das pessoas por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia de seu povo e ainda proveu o meio de escape a fim de evitar a extinção da nação eleita. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Foi ele quem conservou a nação de Judá, assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora de sua vontade. Glória a Deus, aleluia. Deus é soberano, irmãos. Embora o povo judeu tenha experimentado o declínio espiritual, a oportunidade de restauração a Deus através do arrependimento é sempre e sempre estava disponível. Muitos deles lutaram para permanecer verdadeiros e fiéis. Sua sobrevivência e dedicação servem como um excelente exemplo. Embora haja muitos mais, alguns versos notáveis desses livros são 1 Samuel, capítulo 15, do 22 ao 23, que diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar,
e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, também diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ao ler essas páginas da Bíblia, revivemos as histórias incríveis e encontramos líderes fascinantes, profetas, heróis e vilões também. Também, através das suas aventuras na vida real, alguns fracassos e um pouco de vitória, nos identificamos pessoalmente com esses personagens e aprendemos lições valiosas de suas vidas. Subtópico 2, uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria e o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Desse modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles, citamos andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Tem que ser uma coisa natural, bem natural. A Bíblia é nossa fonte para a sabedoria. Os provérbios estão cheios de sábios ditados. O rei Salomão pediu sabedoria em vez de riqueza ou uma vida longa. Então Deus lhe deu sabedoria, diferente de qualquer outra pessoa. Daniel também foi muito sábio, porque ele andou nos caminhos do nosso Senhor. A Bíblia, ela está cheia de homens sábios, mas todos eles tinham uma coisa em comum. Eles conheciam a verdade de Deus e seguiram sua palavra. A sabedoria que mais precisamos de Deus não está escondida de nós. Deus revelou em sua palavra e destinou-a para nós na mensagem do Evangelho. A sabedoria começa com uma única resposta ao nosso pecado: o perdão comprado e pago pelo